Mano, eu recebi essa pergunta nos comentários uns dias atrás, perguntando se ainda vale a pena morar na Inglaterra em 2026. Eu pensei um pouco sobre isso e eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco do meu ponto de vista. Eu pensando sobre isso, cara, eu já moro aqui já. Esse ano completam 12 anos que eu moro na Inglaterra. Pô, já passei diversas coisas aqui, já passei fase boa, fase ruim, pandemia, já passei, mano, mudanças de governo, tudo. Saída da União Europeia, muitas mudanças nesses últimos 12 anos, né? E hoje, quando eu paro para analisar a situação aqui da Inglaterra, com pô, Brasil mesmo, os Estados Unidos, que hoje está passando também um momento que não é fácil, o resto da Europa, de pensar assim, cara, ainda vale a pena? Galera, antes de qualquer coisa, esse canal é novo, eu tô começando aqui, eu tô tentando me desenvolver como criador de conteúdo, então se você caiu nesse vídeo por alguma sorte do destino, deixa seu like, se inscreve no canal, certo? Muito obrigado pelo seu vídeo e acompanha o vídeo aí. Como eu tava falando, então, eu saí do Brasil em 2014. 2014, as coisas eram muito diferentes quando eu cheguei aqui, né? Ainda a Libra era muito forte, por mais que a Inglaterra fizesse parte da União Europeia, a Libra, eles nunca usaram o euro, sempre usaram a Libra aqui, né? Compras, energia, luz, gás, era muito barato. Carro, cara, a variedade de carro de 500 libras que tinha, que é metade, era metade, nem metade de um salário mínimo na época, era enorme. E depois de tudo isso, igual eu tava falando, pô, guerra da Ucrânia com a Rússia, que meu, mudou muito a questão de gás, energia aqui, tudo que aconteceu, né, durante isso, a pandemia mesmo, mudou muitas coisas, a saída da União Europeia, os preços mudaram também. Então, é nítido que a Inglaterra já não é mais a mesma de 2014 quando eu cheguei e hoje 2026, no ponto que a gente está. Minha vida também mudou muito, né? Eu cheguei aqui, eu era não solteiro, mas tinha acabado de me casar com a Tamires. Hoje a gente tem 3 filhos, então tudo isso eu colocaria na balança, né? Eu acho que é muito pessoal essa questão de que vale a pena morar em tal lugar ou não, porque aqui, por mais que seja um país desenvolvido, tudo ainda tem questão de clima, tem questão de outras coisas além de só essa parte econômica do país, né? Porque assim, não adianta nada você vir para um país como Inglaterra, às vezes uma Irlanda, um outro país assim que é mais um clima mais nublado, um clima mais frio. Então já começa por aí. Talvez esse tipo de coisa tem que ser analisada antes mesmo de você decidir se vale a pena economicamente ou não o país. Mas uma coisa eu posso dizer com tranquilidade. Por ser um país já de primeiro muito bem estabelecido, as crises aqui não são tão impactantes quanto as crises pô, no Brasil, num país que é de terceiro mundo, às vezes que não é tão desenvolvido assim. Então, por mais mesmo na pandemia, hoje em dia a Inglaterra está numa crise muito grande, inflação muito alta, tudo muito difícil. Mas mesmo assim, pô, tem brasileiro que não faz nem ideia que o país está em crise. Porque ele continua trabalhando, continua, ele sente o preço ficando mais caro das coisas, mas como a gente vem do Brasil, então a gente meio que já está acostumado com isso. Então, isso é mais ou menos para dar um panorama do país, antes de eu falar se eu acho, né, o que vale a pena ou não. Mas a situação do país é essa. É muito diferente de quando eu cheguei e é muito diferente do que todo mundo tem essa visão de Europa, essa visão assim de país de primeiro mundo. E quando eu paro para analisar, velho, se eu fosse falar para você hoje o que eu acho, é que sim, ainda vale a pena. E o meu ponto vai não só para a parte econômica, né? Porque realmente a parte econômica hoje não é das melhores. Mas quando eu saio na rua, quando eu levo meus filhos para a escola, qualquer evento, qualquer coisa que meus filhos participam, é impressionante a organização e como as coisas funcionam nesse país. Então isso já seria um ponto primordial para que eu escolhesse de novo morar aqui. Se eu tivesse que escolher hoje, sair do Brasil hoje com meus filhos e tudo, eu provavelmente sairia. Eu acredito que vale a pena por conta desse país ser muito mais estruturado do que o Brasil, no caso, que é de onde eu vim. Aqui, por mais que a crise tenha,
as coisas continuam funcionando, os serviços públicos, o, a sociedade em si, ela sente no bolso, mas as coisas funcionam, entendeu? Eu não tenho, a gente continua levando o nosso filho para a escola, os empregos meio que estão garantidos numa forma ou outra, né? Porque no Brasil, quando dá uma crise, a primeira coisa que sofre é o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, e é quem mais emprega no Brasil. Então é muito desemprego e uma coisa acarreta na outra. E aqui nessa parte é muito mais seguro. O governo dá meio que a estrutura para que o pequeno empreendedor continue ativo mesmo no momento de crise. E as pessoas continuam gastando e vivendo, porque não tem esse medo. No Brasil, pouco já vê um momento ruim chegando, as coisas já, pô, o momento não é bom, vamos segurar as coisas, os gastos. Então a economia vai sentindo tudo. Então é tudo uma bola de neve, né, cara? Que vai, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis no Brasil porque é essa insegurança que a gente tem no dia seguinte, de não saber realmente a que ponto que uma crise pode levar. E aqui eu vejo que não, como eu já passei por pandemia, já teve uma outra crise é, que eles passaram quando saiu do Brexit. Então eu vejo que essas crises vêm, todo mundo sente. É evidente que no bolso a gente sente que os preços e tudo tem essa mudança. Eu lembro que na época da pandemia teve muito problema com motorista de caminhão, porque eles não estavam no Brexit, desculpa, porque não estava vindo mais tanto motorista da Europa para cá. Então os preços de diesel, muitas coisas começaram a ficar muito alto. Transporte, né? Na hora eles fizeram uma ação de pegar um monte de molecada do exército, dar a carta de habilitação de caminhão para que as estradas continuassem recebendo e transitando esses produtos. Então eu vejo que nesse sentido ainda não dá para comparar com o Brasil. Porque no Brasil, mesmo que chegasse nessa situação, tudo é tão burocrático e tudo é tão difícil para que as coisas aconteçam que poderia até acontecer. Ah, mano, não tem caminhoneiro, vamos pôr a molecada do exército, mas é tão burocrático e tão difícil que as coisas demoram e caminham muito devagar, é o que eu sinto no Brasil. De novo, eu amo o Brasil. Se eu tivesse condição, aí voltando, se eu tivesse muito dinheiro para ter uma vida muito confortável no Brasil, eu talvez voltaria. Mas mesmo assim ainda tem a parte da segurança, tem a parte de, pô, quantas, né, outras dificuldades, mesmo quem tem dinheiro sente. Então, hoje, na situação que eu me encontro, e o que a minha opinião, quando eu olho ao redor, quando eu olho o Brasil, quando eu olho os Estados Unidos, mesmo a outra parte da Europa, eu ainda acredito que a Inglaterra vale a pena morar em 2026. Eu acho que esse país, de novo, é um país muito forte, é um país que já lidou por diversas crises, diversas mudanças mundiais e foi se adaptando para estar sempre entre um dos melhores países do mundo para se morar. E se eu tivesse que escolher hoje sair do Brasil e morar na Inglaterra, eu escolheria sem pensar duas vezes. Tudo bem que hoje é mais difícil. Se você tem a vontade de morar na Inglaterra, acho que todo mundo sabe que então a questão de visto está toda remodelada depois de sair da União Europeia. Quando eu cheguei, todos os vistos que existiam quando eu cheguei não existem mais, né? Então, para você ver que é muito mais difícil para entrar nesse país, eles estão muito mais rigorosos com essa questão imigratória. O começo sempre vai ser difícil. Quando você sai do seu país de origem e vai morar em outro país, o começo sempre é uma transição, é uma adaptação. Eu vejo muita gente que estuda anos inglês no Brasil, chega em outro país, também tem essa dificuldade com a língua, porque né, a gente se acostuma ali no âmbito estudantil, quando chega na realidade é muito mais complexo. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que não é fácil, não vai ser, mas eu acho que é o momento que o mundo está passando, eu acho que em todo lugar tá enfrentando dificuldades nesse momento, mas a Inglaterra é um país incrível. Mais uma vez aqui, seu Mano Filipe na voz. Pô, sinta-se à vontade de comentar, seja gentil nos comentários, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e fica aí ligado porque vem muito mais coisa nesse canal aí para vocês acompanharem. Fechou? Um abração, tamo junto.